Insônia. O tema do vídeo de hoje é sobre insônia. Se você tem dificuldade para dormir, alguma coisa te tira do sério para dormir e você não sabe como tratar isso, lembrando, primeiro você precisa saber a causa do problema para depois buscar uma solução devidamente para isso. Então, esse é o vídeo certo para você. Vou te dar 3 possíveis causas para estar prejudicando o teu sono. O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, também sou ortomolecular. Trabalho com tratamento de saúde da forma mais ampla possível, mas sempre direcionado em cima da causa primária. Toda semana aqui no meu canal eu falo sobre como tratar de uma forma natural e direta ao ponto do seu problema, tá? Antes de a gente começar o vídeo sobre insônia, eu vou te fazer um pedido de se inscrever no canal para você receber os vídeos novos, dá o joinha para contribuir com o canal e também para levar esse vídeo longe, e clica no botãozinho de compartilhar, manda para os grupos que você tem no WhatsApp, manda para os seus amigos, enfim. Divide o conteúdo. E vamos direto para o conteúdo onde me interessa. Toda vez eu recebo no consultório pessoas que têm várias queixas, mas uma das queixas mais complicadas de você entender realmente o que é que está causando, qual é o estupim primário, é a insônia. Até porque várias coisas prejudicam o sono, mas existem algumas que são meio que repetidas, que são as mais comuns, e provavelmente uma delas vai ser a sua. Então se você tem insônia, você tem alguém na família que se incomoda com isso, não consegue dormir direito, então o vídeo vai te ajudar. A causa número 1, que a grande maioria das pessoas tem e não sabe e acaba justamente fazendo o oposto para se recuperar, é o uso excessivo de medicação. Não necessariamente remédios para o sono, mas existem vários outros remédios que atrapalham na produção do hormônio do sono, que é a melatonina. Um deles são os ditos prazóis, o omeprazol, o esomeprazol. Não cabe aqui no vídeo questionar o efeito colateral de cada remédio que você tem em casa, mas se você pegar a bula e olhar, quase todos eles têm como fator digamos assim, de sequela, de dano, né, de efeito colateral, a insônia, tá? Então fique primeiro atento, se você usa alguma medicação, há quanto tempo você usa, associe os fatos. Poxa, Murilo, realmente, faz 5 anos que eu tomo omeprazol da vida, e há aproximadamente 5 anos, 3, 4, 5 anos, eu tenho uma insônia muito grande. Isso é um ponto importante para você analisar. É claro, para você fazer a suspensão de alguma medicação, para você fazer a mudança de alguma medicação, é muito importante você se perguntar o porquê você entrou com essa medicação, ou por que um profissional prescreveu isso para você, e ir mais fundo da causa. Não simplesmente, estou com gastrite, vou lá e uso omeprazol, estou com tal problema, vou lá e uso uma medicação. É buscar o problema na raiz dele, saber sobre o que causou ele, e aí sim você consegue tratar, ok? Na medida do que for possível, se você tiver a possibilidade de retirar, retire a medicação e faça um teste. Assim você descarta se esse fator é um deles. Não é nem de longe o principal causador de insônia, mas é um que muitas vezes as pessoas deixam de lado, pelo simples fato de acreditar que quando você está medicado, você está sob um efeito de remédio, você está fazendo bem para a sua saúde. E de fato, em alguns medicamentos, eles são benéficos, não há como negar, mas a grande maioria tem efeito colateral. A grande maioria não deveria ser consumida pelo longo prazo, mas isso é assunto para um outro vídeo. Então, a primeira causa é o uso excessivo de medicação. A segunda causa, que também é muito comum, a grande maioria das pessoas não percebe que esse é um problema e nem sabe que dá para avaliar isso, são os distúrbios metabólicos. E aqui eu coloquei literalmente numa sopa só, numa coisa só. Por que, Murilo? O que é um distúrbio metabólico? O processo de metabolismo é quando você ingere alguma coisa, você coloca no seu organismo, né? Geralmente por via oral, mas também pode ser através da pele e tudo mais. E esse produto, essa substância, ela vai ser processada, ela vai ser transformada em algo útil para o seu corpo, certo? Também vai ser excretado os seus resíduos. Então, se o teu organismo tem algum problema no processo de processamento, chamado de metabolismo, de queima e tudo mais, você também vai ter dificuldade durante a noite. E é muito simples. Todo o seu corpo ele tem um ciclo para funcionar, certo? E os órgãos também têm um ciclo, inclusive com horas em que eles têm maior pico. Por exemplo, o fígado tem pico por volta das 3 às 4 horas da manhã. Então, você pode acordar, por exemplo, às 4 horas da manhã, em alerta, sem motivo nenhum, todo santo dia. E quando você consome um pouquinho mais de álcool, isso é mais frequente. Poxa, Murilo, pensando bem, quando eu tomo um pouquinho de álcool, um vinhozinho, uma cervejinha, eu realmente acordo num pico durante a noite, fico agitado, sem motivo nenhum, e depois volto a dormir. Uma das possíveis causas são disfunções do fígado, que cai nesse pacote que eu falei aí, das questões metabólicas. Assim também vai acontecer com o seu estômago, com os seus rins, com o intestino, enfim. Todos os órgãos, se eles não estão funcionando em harmonia, não estão fazendo as suas funções, o seu processo fisiológico, eles vão exigir que o teu corpo se mantenha em maior tempo
em atividade. Então eles te acordam, eles te mantêm despertados, para que você faça o processo da forma correta. Eu gosto de dar um exemplo para os meus clientes, que é como você, por exemplo, quando você usa um remédio para dormir, certo? Quando você usa um remédio para dormir, é como se você tivesse uma empresa e deu 6 horas da tarde, você vai lá e fecha a empresa e desliga a luz. Independente se todo mundo acabou o serviço. Talvez um setor acabou, o outro está pela metade, o outro nem sequer começou direito. Esses setores são seus órgãos, você não pode fazer isso com o organismo. Ele precisa de todo o tempo que for necessário do seu estado de vigília, seu estado de acordado, para poder finalizar os processos. Então você precisa se perguntar, por que, quando eu deito, nos próximos 15, 20 minutos, eu não durmo? Será que tem algum órgão que não está funcionando corretamente? Que não está fazendo a sua fisiologia? Essa seria a segunda causa. Então, distúrbios metabólicos. É necessário que o profissional avalie isso, localize isso. O profissional de saúde responsável por essa avaliação é o clínico geral. Seja o clínico geral na área de medicina, ou na área de nutrição, ou na área de fisioterapia, todos eles têm essa possibilidade de acordo com a sua profundidade de conhecimento, tá bom? A terceira causa, e aqui já dilata para vocês que não conhecem muito sobre a esfera da complexidade do corpo, a terceira causa são as questões emocionais. E eu não estou falando de situações de, Murilo, mas essa eu já sabia, eu me estresso na minha empresa, me estresso no meu consultório, eu estresso no meu trabalho, meu chefe é muito nervoso, e aí eu não durmo. Não, não é desse tipo de situação emocional que eu estou falando. Os problemas emocionais, eles têm várias conexões. Existem sim as relações comportamentais de você estar preocupado com uma conta para pagar, de você estar preocupado com uma dívida que você tem para quitar, e tá tudo bem. Mas isso não é uma coisa que vai ter uma recorrência todo santo dia, 3, 4 vezes na semana você dormindo mal. Não é desse jeito. Você tem o problema, você tem aquela situação, você resolve e você volta a dormir. Então, não é bem dessa que eu estou falando. Os problemas emocionais, eles têm uma conexão principalmente com traumas. O processo de trauma, desde o pós-vida, logo que você inicia a vida, ali assim, no primeiro diazinho da sua vida, todo o processo de gestação também conta. Enfim, toda a sua esfera entre o seu desenvolvimento pode ter agressões. Situações de sofrimento da sua mãe, situações de sofrimento seu, situações de sofrimento no seu relacionamento, até mesmo no seu trabalho, a perda de um ente querido, qualquer coisa do gênero. Então, problemas emocionais são sim um causador de insônia. Mas por que, Murilo? Porque eles te deixam num estado de alerta. O seu corpo ele trabalha de duas formas. Um estado para ficar de boinha e um estado para ficar de alerta. E esse estado de alerta ele pode ser sim desencadeado por um problema de origem emocional. É muito importante o profissional avaliar você para localizar esse estupim, identificar a causa desse estupim. Foi realmente um abuso com 6 anos de idade. E ressignificar esse processo, reprogramar esse processo. É um pouco mais complicado do que literalmente você ir lá e conversar com o profissional. Existem métodos e técnicas para localizar esses traumas e reprogramá-los, nas mais variadas especialidades dentro da fisioterapia, dentro das terapias em geral. Então eu quero que você procure um profissional especializado nisso e se você tiver dúvida, manda aqui embaixo nos comentários que eu te ajudo a procurar o profissional certo para localizar esse problema. Você chegou até aqui, viu as 3 causas e se perguntou, Murilo, é só isso mesmo? Então você está falando de medicação, distúrbios metabólicos e problemas emocionais? Não é. Eu separei um quarto para aquele que realmente chegou até o final do vídeo. E se você chegou aqui, não esqueça, se inscreve no canal, compartilha o videozinho, porque vai ajudar. Aqui eu trouxe um bônus para vocês que chegaram até o último minuto, certo? Outro problema que acontece bastante no consultório, que é um pouco mais complicado de explicar para os pacientes, até um pouquinho dificultoso para algumas pessoas compreenderem, são as chamadas alterações geopatológicas. Opa, o que quer dizer isso, Murilo? Alterações geopatológicas, você tem que tentar entender da seguinte forma. Lembra que antigamente, seu avô, seu bisavó, enfim, eles tinham a prática de localizar onde havia um veio d'água? Um veio muito forte, porque ali provavelmente seria um bom lugar para fazer um poço. Pois é, isso era uma prática já muito antiga, os próprios egípcios tinham essa habilidade, utilizavam aparatos da natureza para localizar aonde tinha uma provável fonte d'água. A água, assim como a terra, assim como tudo no nosso planeta, tem a sua energia. Você tem a sua energia. E o movimento dessa energia ela é constante. O próprio efeito eletromagnético da Terra, ou a gravidade, não deixa de ser energia, correto? Então, quando você está próximo, presente ou em cima mesmo de uma situação que envolveu um aterramento de um pequeno riacho, a cobertura de um poço artesiano, que talvez não estava mais tão eficiente, enfim, alterações que estão ligadas ao solo e ao próprio planeta, pode sim alterar a sua energia. É a mesma coisa que você está próximo, talvez, muito tempo do computador, ou próximo muito tempo de um aparelho receptor de internet, enfim, um roteador. É a mesma situação. Porém, as alterações geopatológicas, elas não são tão fáceis de se mudar.
né? Se você tem um problema com receptor de internet, você vai lá e desliga, aí não é tão complicado, tão simples assim. Murilo, mas como que a gente diagnostica isso? Como que a gente localiza? Existe sim uma metodologia de diagnóstico que avalia como que a questão energética do paciente está em relação ao ambiente. E existe sim métodos de se tratar o ambiente. O próprio Feng Shui explica isso. Mas o vídeo não tem esse propósito de explicar o tratamento de cada situação de forma particular. O que eu queria apresentar para vocês era essa quarta novidade. Sim, o local onde você está pode ter um problema. O local onde a sua cama, e às vezes não é você, a cama em si, às vezes é só uma parte dela, às vezes é só um ponto, pode estar alterado. E o que eu faço, Murilo? Ora, testa, troca a sua cama de lugar. Sim, pergunta se na casa talvez de outra pessoa que você dorme super bem. E na sua você dorme muito mal. Às vezes num apartamento que você vai, você sente uma dor, na sua casa você não sente. Isso é muito importante. Então, se você tem insônia, volta e repensa nesses 3 fatores. Se você tem dúvida de como tratá-los, como localizá-los, a gente pode te ajudar. Deixa os comentários aqui no vídeo ou manda na caixinha lá nos stories. Eu teria um prazer imenso em te responder. Muito obrigado.